2022, ano eleitoral, ano de eleições, e a gente está trazendo aqui um especialista em direito eleitoral, doutor Edísio Souto, advogado, para conversar, para a gente entender um pouco mais as regras do jogo desse ano e saber também algumas novidades em relação à legislação eleitoral em vigor no Brasil para as eleições de 2022. Se acompanha tudo a partir de agora no Rede Verdade, que está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom reencontrá-la na programação aqui da sua TV Arapuã. Doutor Edísio Souto, advogado, especialista em direito eleitoral. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Me permita mandar um abraço especial para o empresário João Gregório, que sempre nos recebe aqui muito bem. Me permita também cumprimentar seus colaboradores aqui, que sempre também nos têm uma atenção especial. E um abraço especialíssimo para seu imenso público telespectador, que são a razão maior do seu programa. Sem dúvida. E é prazer nosso tê-lo aqui pela primeira vez aqui no Rede Verdade, porque 2022, ano de eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual. Para a gente começar lhe perguntando, nós já estamos em campanha eleitoral, doutor Edísio, porque só está faltando, pelo que a gente acompanha aí, só está faltando o guia eleitoral na TV e no rádio e o candidato pedir voto diretamente. O resto eles estão fazendo. Explica para a gente o que é que pode, o que é que não pode. A gente já está ou não está em campanha eleitoral? Nós tivemos uma inovação, Luiz, que é a chamada pré-campanha. Antigamente, ou havia a campanha, ou não havia que se falar em campanha. Mas criamos a figura da pré-campanha. Se oficializou então, se oficializou. É do ponto de vista legal mesmo, formalmente é a figura da pré-campanha. O senhor já começa dando uma explicação claríssima dessa... Não, nós já temos hoje pré-candidatos. Esses pré-candidatos, eles já podem visitar o interior, eles já podem se reunir com sindicatos, com associações. Eles podem... A única coisa que eles não podem fazer neste momento é o pedido expresso de voto. Eles não podem pedir voto, porque o pedido de voto ele só é permitido, ele só vai poder acontecer depois do pedido de registro de candidatura, cujo último dia é 15 de agosto. Mas então, todo o resto pode? Todo o resto ele pode. Ele só não pode dizer assim, vote em mim. Vote em mim. Meu nome é Luiz Torres, o número é tal. Não. Mas eu posso dizer, Luiz, eu sou Edísio, sou candidato a deputado estadual. Vou fazer bem pela Paraíba. Se eu for eleito, se tiver com assento lá o ano que vem, vou fazer, meu projeto principal será esse, tal. Eu posso dar o cenário de uma campanha, eu posso me apresentar como candidato. O que não posso fazer é o chamado pedido expresso de voto. Então, hoje, o senhor acompanhando a pré-campanha no Brasil e na Paraíba, você não acha que não tem candidatos exagerando, não tem pré-candidatos exagerando? Não vejo. O que a gente lamenta, Luiz, é o seguinte, é que nunca, eu tenho 67 anos de idade, já acompanhei muitas eleições, mas eu nunca vi uma radicalização que há hoje, assim, X ou Y, que antigamente você ouvia todos. Ao final, na sua liberdade, lá na urna, você optava por A, mas hoje eu sou X e não gosto de Y e tenho que acabar com Y. Essa polarização, que não é boa para a democracia, violenta, é o que a gente... Ofensas, nós temos hoje redes sociais. Redes sociais hoje são instrumentos de ódio, são instrumentos assim, de manifestações de agressividade e tal. Isso é uma coisa... Aí eu lhe pergunto, a legislação eleitoral em vigor está protegendo isso, doutor Edísio? Está protegendo o pré-candidato, o candidato e até o eleitor desse tipo de ódio e violência? Olha, fica difícil, até porque nós temos uma coisa chamada liberdade de expressão. No Brasil não há censura. Quer dizer, o mecanismo de inibir. Se eventualmente, eu usando minha rede social, partir para, por exemplo, oferecer injúria, calúnia, difamação contra um adversário meu, apontar como fatos inverídicos contra ele, eu posso responder por isso. Mas, assim, diante de um caso concreto. Em tese,
em tese, não estamos em campanha eleitoral. O candidato A não pode, na sua rede social, pedir voto. Ele vai dizer, eu vou amanhã me reunir com a Associação dos Professores do Colégio tal, expor as minhas razões de por que quero ser candidato, mas pedir voto. Se fizer alguma coisa além do limite, aí nós temos um Ministério Público Eleitoral muito atuante, o Ministério Público tem uma história riquíssima de atuação, e o próprio adversário pode representar a Justiça Eleitoral e, com certeza, a Justiça Eleitoral adotará providência. Doutor Edilson, nesse tema que o senhor está puxando aí, a Justiça Eleitoral no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente, tem declarado guerra muito aberta em relação a fake news no processo eleitoral. Para quem está nos acompanhando, que é pré-candidato, que é assessor de pré-candidato ou que é eleitor, quais são os riscos que os cuidados que a gente deve ter em relação de não propagar aquilo que é uma fake news? Às vezes a pessoa está mal intencionada, às vezes ela apenas, enfim, no afã de repassar uma notícia ali favorável ao seu candidato ou desfavorável ao seu adversário, ela vai passando. Quem é que pode responder por isso, doutor Edilson? Hoje, Luiz, há uma série de regramentos que podem levar o autor de uma fake news a ter problemas de ordem civil, de ordem eleitoral e de ordem penal. E eu já vi entrevista do ministro Barroso dizendo que o combate às fake news nesse processo eleitoral que se avizinha, 2022, será a prioridade do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto é que esta semana mesmo houve uma reunião do TSE com a maioria das plataformas, com um único propósito: evitar a propagação de fake news. Eu tenho que ganhar a eleição, Luiz, com meus méritos, com as minhas ideias, e não fazendo detrimento a você de alguma coisa. Eu tenho que ganhar por mim e não diminuindo você. Isso é uma coisa que eu acho que o candidato deve ter em mente, e nós, eleitores, também. Nós que seremos os julgadores da campanha eleitoral, nós queremos decidir qual dos candidatos é aquele da nossa preferência, temos que ver qual foi aquele candidato que se portou de forma decente e tal. E mais ainda, Luiz, há possibilidade, entendo eu, de que um candidato que eventualmente seja eleito com o uso de fake news, e se isso for de forma excessiva, ele pode até responder por algum abuso. Mesmo depois de eleito. Mesmo depois de eleito. A Justiça Eleitoral, tem muito cuidado com abuso. A Justiça Eleitoral não interessa que ganhe o candidato A ou o candidato B. Ela fica ali atenta para que o jogo seja jogado de forma igualitária. Quer dizer, qualquer abuso, ele passa a ter uma interferência da Justiça Eleitoral. E no caso das fake news, eu acho que a legislação hoje garante instrumentos jurídicos e legais suficientes para proteger de fake news? Ainda pode ser feito mais. E li ontem que o presidente Pacheco, do Senado Federal, estará colocando também um novo regramento em exame do Parlamento brasileiro para tornar ainda mais seguro aqui. Porque é uma coisa muito grave. Se eu, por exemplo, Luiz, vou numa rede social, num processo de campanha eleitoral e digo, olha, o meu adversário X acabou de sair da cadeia, cumpriu 1 ano de pena. Se isso é verdade, não tem problema, eu estou tratando. Estou relatando. Mas se eu estou inventando isso, se isso não é verdade, eu estou fazendo um desserviço à democracia. Quer dizer, ao processo eleitoral, eu estou agredindo o processo eleitoral. E quando eu agrido o processo eleitoral, eu agrido o eleitor. Perfeito. Você falou aí regras do jogo, para jogar as regras do jogo. A gente terminou 2021 até setembro, até o dia 7 de setembro, com um debate muito forte no Brasil sobre segurança das urnas eletrônicas e que o presidente Jair Bolsonaro poderia ali causar um tumulto nas eleições. Ele chegou a defender isso publicamente do ponto de vista de não confiar nas urnas eletrônicas. Você teme que esse debate possa voltar à pauta com mais força até outubro, doutor Edilson, e há proteção para, enfim, tirar o Brasil e a democracia desse debate? Luiz, eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba entre maio de 1995 e maio de 99. Ou seja, eu vivi 2 eleições por dentro. Ou seja, no processo eleitoral, conduzindo o processo eleitoral, julgando. E nessa condição, naquele momento, eu estou falando de 95 a 99, eu tive reuniões no Tribunal Superior Eleitoral, tive reuniões no TRE, tudo sobre urna eletrônica.
e fiquei convencido de que o sistema de votação eletrônica que nós temos, ele é seguro. E ali era o início, era a primeira década. Era o início, claro. Depois aconteceram outras eleições e nós não temos notícia de fraudes. A Justiça Eleitoral é uma justiça extremamente competente, séria. A Justiça, é o que eu ia dizer, ela não tem interesse que ganhar ou B. Ela tem interesse que aquele que ganhou tenha jogado o jogo da forma mais limpa, da forma mais igual possível. Então, não acredito que haja dúvida sobre a seriedade da urna eletrônica. Agora, é legítimo um candidato, e aqui no caso especificamente quem tem questionado muito isso é o presidente Jair Bolsonaro, é legítimo a ele, dentro das suas razões, que nós respeitamos, que ele traga isso para o debate. Mas não acredito, não vejo viabilidade de qualquer mudança no sistema eletrônico de votação como nós temos. Para estas eleições de 2022, posso afirmar isso, nós vamos jogar o jogo no campo que aí está. Tá. Inclusive, o Parlamento brasileiro, que é uma casa onde ideias podem surgir, já afastou aquela ideia do voto impresso, quer dizer, já manteve o sistema do jeito que está. E o Luiz, tem uma coisa assim muito importante, quando se inicia a votação, às 8 horas da manhã, quando o presidente da sessão vai liberar para que eleitores venham votar, ele dá um comando na máquina e a máquina emite uma tirinha de papel. Eu estou usando tirinha porque ela é pequenininha, mas é de uma força extraordinária, que é a chamada zerésima. O nome até tem a ver com a razão. É preciso que nessa zerésima, nessa tirinha de papel, conste lá que ao iniciar a votação, naquela urna eletrônica, todos os candidatos estão com 0 votos. E lá no final, às 17 horas, quando a eleição é concluída, os partidos políticos, por seus fiscais, por delegados, os candidatos, Ministério Público, têm o direito de receber uma outra tirinha de papel, que aí já tem um nome diferente, é o BU, Boletim de Urna, que retrata quantos votos o candidato A teve, quantos votos brancos foram, quantos votos nulos foram, quantas pessoas votaram. Ou seja, eu não sou um técnico, não sou um especialista em tecnologia de informação, mas pelo que já li, pelo que já vi e pela minha história no direito eleitoral, de algumas eleições, eu não tenho razão nenhuma para me preocupar com a segurança das urnas eletrônicas. Perfeito. Então, Diz, que outros pontos o senhor destacaria de alteração e de mudança na legislação, nas regras do jogo para as eleições de 2022? Luiz, nós temos uma novidade que alguns cientistas políticos chamam a vedete da próxima eleição. São as federações partidárias. Para que a gente fale um pouco das federações partidárias, a gente precisa retroagir um pouquinho no tempo. Até um dia desse, até 2016, nós podíamos fazer, nós temos campanhas majoritárias, são aquelas onde se disputa o cargo de presidente da República, governador de estado, prefeito municipal e senador, são eleições majoritárias, e temos as chamadas eleições proporcionais, que é a eleição de deputado estadual, deputado federal, deputado distrital lá no Distrito Federal e vereador. Na majoritária ganha quem tem mais votos. Na majoritária é aquela história, ganha quem tem mais votos, é algo mais simplório desse particular, e ainda hoje é permitida a coligação em eleição majoritária. Mas o parlamento tirou a possibilidade de fazer coligação em eleições proporcionais. A eleição de 2020 para vereador aqui em João Pessoa, os partidos já fizeram isoladamente. Cada partido com seu candidato. Então, isso é uma coisa muito forte, muito forte. Por quê? Às vezes a pessoa é um bom candidato, mas o partido não acompanha do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do número de votos. E você sabe como a gente está dizendo, eleição proporcional, é preciso que eu atinja um determinado quociente eleitoral. Então, eu conheço gente que tinha uma carreira belíssima em termos de eleição, com o fim da coligação, perdeu a eleição. Porque tinha cabeça, mas não tinha cauda. Exatamente. Você usou uma linguagem bem simples, mas exatamente é dizer. Aliás, tem um político amigo meu, me permita não declarar nome, que ele disse que a gente começa a perder ou ganhar uma eleição dependendo do partido que nós vamos escolher. Certo. Então, passou a ser proibida a coligação partidária. Paralelamente, a Constituição trouxe a chamada
cláusula de barreira. Porque no Brasil, Luiz, nós temos 33 partidos políticos. É algo inconcebível. É algo inconcebível. Partido político pressupõe uma ideologia e é inviável dizer que nós temos 33 ideologias. Isso não existe. Então, no Brasil, criava-se partido político com uma tremenda facilidade. E, às vezes, até com interesses escusos. Vendeu o tempo guia eleitoral, etc, etc, etc. Então, por exemplo, o legislador resolveu, por fim, a coligação para eleições proporcionais. Então, como você disse, eu preciso ter cabeça e ter cauda. E tem também a cláusula de barreira, que fez com que, em função dessa quantidade extraordinária de partidos, que dissesse, olha, os partidos agora vão ter que ter uma barreira, vão ter que ter pelo menos 2% no Brasil inteiro, nacionalmente, de votos, sob pena de não ter fundo partidário, sob pena de não ter tempo do guia eleitoral, tudo no sentido de reduzir esse número, porque estava um exagero. E aí, para variar, o legislador resolveu encontrar uma fórmula alternativa, um genérico, e criou a Federação Partidária. A Federação Partidária nada mais é do que uma coligação. Só que ela é uma coligação mais fundada, ela é mais forte. Por quê? No passado, a coligação terminava a eleição, desaparecia a coligação. Hoje, o compromisso não é de 4 anos. Não é o namoro, é o noivado. Não é o noivado, isso. Hoje, os partidos que fizerem a federação, eles terão que passar 4 anos juntos, sob pena de, se eventualmente romperem a federação, perder dinheiro de fundo partidário, perder ter penalidades por isso. Né? Então, eles vão se juntar para uma campanha eleitoral. Esta federação, os partidos que fizerem federação agora, eleição de 2022, que nós estamos em andamento, terão um compromisso também, estarão presos para a eleição de 2024. Porque a federação deverá durar... vão até 2026. 2026. Tem uma discussão que é feita muito em relação às federações, é que quem passa a comandá-las depois que há aí a federação entre partidos? Essa discussão está aqui na Paraíba, com o PSDB, com Cidadania do governador João, PSDB do Pedro Cunha Lima. Existe na legislação, a legislação já traz quem é que deve comandar uma federação, ou isso vai ficar na guerra interna dos partidos? Veja bem, as federações terão que ter estatutos, a exemplo do partido. Mas aí é interna corporis. Interna corporis. Não, na legislação não se fala, por exemplo, será aquele partido que mais tempo tenha, terá aquele que tem isso a norma... Ficou uma brecha? Ficou uma brecha. Agora, tem o lado positivo, que é uma volta, vai fortalecer partidos pequenos, aqueles partidos que eventualmente poderiam desaparecer em função da cláusula de barreira, esses partidos terão um balão de oxigênio. E isso poderá ser revertido. Mas traz problemas, e trará problemas sérios. Por exemplo, na nossa Paraíba, eu tenho acompanhado, eu tenho lido, no noticiário fala que, por exemplo, que o PSDB, que aqui tem um pré-candidato ao governo, deputado Pedro Cunha Lima, fala com o MDB para uma federação, fala com o PSL, a União Brasil, que é o PSL e o Democrata, e fala com o Cidadania. O Cidadania na Paraíba tem um pré-candidato, que é o governador João Azevedo, que vai disputar a sua reeleição. Então, vamos admitir, hipoteticamente, para trazer assim, para o pessoal pensar, se o Cidadania faz uma federação com o PSDB... Só pode ter um candidato ao governo? Só pode ter um candidato. Então, um dos dois terá que deixar o partido ou terá que deixar de ser candidato, pré-candidato. O STF considerou isso legal, constitucional e estendeu até maio essa definição. Só que é superior ao prazo de troca partidária. E aí? Aí é o seguinte, para os candidatos à presidência da República, lá em Brasília, a nível nacional, foi extraordinário. Mas para os estados foi horrível. Vamos trazer esse caso concreto aqui que eu citei, com o maior respeito ao governador João, com o maior respeito ao deputado Pedro Cunha Lima. Mas vamos admitir que amanhã, nacionalmente, o PSDB faça uma federação com o Cidadania. Passou 2 de abril,
Porque você sabe que é o prazo para a chamada janela partidária, em que eu posso mudar de legenda sem sofrer nenhuma sanção. Chegou dia 2 de abril. Não fez a federação? Não, fiz a federação, não mudei de partido, estou no Cidadania, estou no PSDB, e no dia 10 de abril, porque hoje eu tenho até 31 de maio, o Cidadania e o PSDB decidem se unir numa federação. Pronto. Não pode haver dois candidatos. E não haverá tempo mais, nem para doutor João, nem para doutor Pedro, de partirem para uma outra alternativa. Se for para sair, é para sair antes. A nível estadual, essa prorrogação não foi boa. Essa prorrogação não foi boa. Sobre esse prisma. Doutor Edilson, você está dando uma aula aí, eu quero lhe perguntar, falando em caso da Paraíba, o caso do ex-governador Ricardo Coutinho, muita gente pergunta do ponto de vista jurídico. Afinal de contas, pelos fatos que estão postos, naturalmente, sua projeção é de que ele pode ou não pode, efetivamente, juridicamente, ser candidato nas eleições de 2022? O senhor vai pensar um pouquinho aí, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, e se você quer ouvir a resposta do doutor Edilson Souto, fica aí um minutinho, a gente está de volta.